pela disposição dela de estar aqui, ó Deus, trazendo essa mensagem aos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor já falou para nós até aqui, Senhor, que fique guardado dentro de nós, ó Deus, e que frutifique. E que o Senhor use grandemente a Patrícia, Deus, neste momento, que essa palavra, Deus, esteja penetrando em nossos corações, ó Deus, e desenvolvendo em nós alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite, pessoal. Então, eu sou a Patrícia. Para quem não me conhece, eu tenho frequentado aqui a igreja faz quase um ano, né? Faz um ano mais ou menos. Mas eu vim da Igreja Batista de Santa Rosa. Eu sou psicóloga, trabalho em São Valério faz 9 anos. Atendo na parte clínica lá e alguns grupos, né? Já tive trabalho com grupos. Atualmente os grupos estão parados pela pandemia, né? Mas continuo com a parte da clínica lá. Sou casada, atualmente moro em São Martinho, tenho uma filhinha de 4 anos, a Anitta, e até quando eu esqueci o nome da moça que estava fazendo a dinâmica, como? Gabriela. Mostrou ali do dinheiro, né, que uma ganhou 2 e a outra ganhou 10. E aí eu lembrei que faz poucos dias a gente tem um cofrinho para a Anitta, né, que é a nossa filha, e aí a gente deu R$2 para ela guardar no cofrinho. E ela viu que eu tinha 20 na minha mão. E ela disse, não, eu quero 20, quero dourado. E não foi fácil, não foi fácil de negociar, que ela tinha que guardar os 2, ela queria o dourado. Daí, até que a gente negociou com ela, e aí ela disse assim, tá, então vamos botar no teu casaquinho, vamos guardar no teu casaquinho, e aí amanhã você bota no teu cofrinho. Ela não esqueceu, ela queria continuar com o dourado, né? Então as crianças são muito espertas, né? E as crianças também são motivo da nossa alegria, quem tem filhos, quem tem crianças perto, né? Pensar na família, no convívio com a família, com as pessoas que a gente ama, isso é um motivo de alegria, né? Que nesse momento, eu acredito que muita gente está sentindo o impacto de talvez não estar podendo visitar algumas pessoas que ama, né? Para tentar evitar a questão da pandemia, do contágio, né? E quando a Nelly, então, convidou para vir conversar com você sobre a alegria, eu fiquei pensando assim, eu não vou trazer algo assim voltado para a palavra, porque não sou capacitada para isso, né? Mas vou trazer um pouco da questão da parte da psicologia, do cérebro, né? Da parte neurológica. E eu anotei também alguns versículos, mas para a gente ir juntando, né? Com a questão da parte do cérebro e o que isso traz para a nossa vida. E essa noite aqui é para ser uma conversa. Quem quiser contribuir com alguma coisa, né? Eu fico à disposição. Bom, primeiramente, então eu separei o versículo Provérbios 23, 7. Se vocês quiserem acompanhar, né? Diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é, né? Esse versículo eu acho que tem tudo a ver com o nosso estado interior, né? Com os pensamentos que a gente tem alimentado, o que nos traz felicidade, o que nos traz tristeza. E eu quero daí a partir disso explicar a diferença da emoção e do sentimento. Vocês entendem que emoção e sentimento são a mesma coisa ou é algo diferente? O que vocês imaginam? Vocês pensam que a emoção é a mesma coisa que sentimento? Na grande maioria? Acho que não. Não? Eu acho que é diferente. O
que tu imagina que seja? Emoção é algo mais momentâneo. Sentimento é algo que deve durar mais tempo. Acho, na minha opinião, né? A maioria pensa mais ou menos assim? Sentimento, acho que é o auge de um sentimento. Como? A emoção é o auge de um sentimento. É um pouco diferente. Então, a emoção, ela é aquilo que a gente sente sem ter consciência daquilo que a gente está sentindo. Usando a palavra sentimento, mas a emoção seria algo mais fisiológico. Então, quando a gente está com medo, antes de a gente ter consciência que a gente está com medo, a gente sente aquela coisa de, às vezes, frio na barriga, tremer a perna. Isso é toda uma reação que acontece no nosso organismo. E isso chama-se emoção. Quando a gente começa a entender que a gente que está acontecendo no nosso corpo é algo assim relacionado, por exemplo, ao medo, a gente está denominando, tomando consciência disso, isso é um sentimento. A gente não consegue ter consciência total da emoção. Então, a gente entende mais ou menos o que está acontecendo e aí passa a ser um sentimento. Isso é uma coisa que é interessante a gente diferenciar, né? Quando a gente ouve, escuta, a gente vê, às vezes nas redes sociais, as pessoas falando que a felicidade vire rotina, né? E será que é possível a felicidade virar rotina? Será que tem como a gente estar feliz o tempo todo? Não tem como, né? Porque nós somos seres humanos e nós temos várias emoções e vários sentimentos que fazem parte do ser humano, né? Então, não tem como a gente estar 100% feliz o tempo todo, não tem como a felicidade virar rotina, né? Mas a gente tem como mudar alguns hábitos da nossa vida para que a gente possa desenvolver momentos mais alegres, que a gente tenha pensamentos mais saudáveis, que a gente tenha convivência com pessoas que nos façam nos sentir melhor, né? Isso não significa que a gente não vai sentir tristeza, que a gente não vai sentir os sentimentos que a gente considera às vezes mais chatos, negativos, né? Que faz parte da vida. E se a gente não quiser sentir isso, que muitas vezes é pregado, às vezes nas redes sociais, a gente tem que prestar atenção que isso é uma coisa que nunca vai acontecer, né? A gente tem todo o direito de chorar, a gente tem o direito de sentir fracasso, de sentir culpa, de sentir tristeza, isso faz parte do ser humano, né? Quando a gente fica doente, às vezes a gente também sente, eu não queria que isso estivesse acontecendo comigo, né? Se sente culpado, às vezes até pela questão, às vezes da depressão, da ansiedade, que às vezes a gente em algum momento passou na vida, conhece alguém que passou, está passando, né? Mas a gente é ser humano e a gente tem momentos de fraqueza, né? A gente é vulnerável. Então a gente entender isso já é um ponto positivo para que a gente busque então pensamentos e comportamentos que nos levem a ter dias melhores, né? Dias mais saudáveis emocionalmente. Outro provérbio que eu amo, acho muito interessante, é Provérbios 4, 23. A gente esteve estudando provérbios, né? Então eu gosto muito desse. Acima de tudo guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Também um versículo que está relacionado ao primeiro, né? Que para mim faz todo sentido. Então eu separei alguns versículos que para mim fazem sentido, né? Então guardar o coração significa guardar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos sejam melhores possíveis, né? E a gente tem uma vantagem nisso com Deus, porque Deus faz com que a gente, quando a gente está desanimado, a gente possa lembrar que Ele tem uma promessa para a gente, né?
E lembrar que Ele tem uma promessa para a gente faz com que a gente possa ter esperança no futuro, né? E que de dias melhores, de momentos melhores, e que o que a gente está vivendo hoje não é eterno, não é para sempre, né? E que isso não é a nossa condição. Então eu acho que essa é a vantagem de quem é cristão, né? Tem essa questão de ter a esperança em Deus e que Deus tem um plano melhor para a gente, né? Estou falando mais a parte da questão da palavra mesmo, mas isso tem tudo a ver com o cérebro, né? Com o que é o humano, né? E também eu separei um outro, 1 Coríntios, se quiserem acompanhar, capítulo 10, versículo 12. Eu separei esse aqui, ele fala assim: assim aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Esse versículo me veio na cabeça, eu estava pensando na questão hoje a gente vive uma sociedade muito estressante, né? O estresse é uma coisa que é presente na vida de todo mundo, mas o estresse em demasia, né? Então acaba que às vezes isso acaba alterando toda a nossa estrutura, a nossa saúde, e também altera às vezes os nossos comportamentos. Como é que ele faz isso? A gente está vivendo numa sociedade muito estressante, momentos muito estressantes, a gente busca formas de aliviar esse estresse. E como é que a gente pode fazer isso? Às vezes de uma forma que não nos traga algo bom. Às vezes comendo demais, né? Porque a gente busca ter prazer em coisas que naturalmente nos dão prazer e dão prazer para o nosso cérebro. Às vezes comprando demais, né? Porque tudo que envolve questão de dinheiro, estava falando de dinheiro antes também, traz prazer para o cérebro. A gente dizer que ter dinheiro não traz felicidade, traz. Mas traz prejuízo também se você não conseguir controlar, né? Tanto ganhar dinheiro como gastar, comprovadamente, traz felicidade para o nosso cérebro, né? Dá aquela sensação de bem-estar, assim como comer. Quando isso está, então, de uma forma descontrolada na nossa vida para aliviar o estresse, por isso que eu pensei nesse versículo. Às vezes a gente acaba julgando a outra pessoa. Mas aquela pessoa lá anda comendo muito, né? Olha o estado que ela está, né? E tal. A gente tem que olhar para a gente também e ver o que nós também estamos passando de dificuldade, né? A gente, para enfrentar os estresses que são demais em nossa vida, né? Então a gente tem que olhar para o outro também e ver que a gente também uma hora pode precisar de ajuda, né? E pedir se essa pessoa também está precisando de ajuda, né? Porque todo comportamento que é demais, que é algo que é descontrolado, significa que algo não está bem, né? Então por isso que eu me veio na cabeça esse versículo aí. O estresse, ele é algo na nossa vida que não é ruim, assim como os outros, como eu falei, os sentimentos do medo, sentimentos de tristeza, não é ruim. Mas o que é ruim quando não se tem mais controle, quando isso é em excesso, né? Eu estava estudando sobre isso. O estresse ainda é uma das maiores causas de morte em jovens adultos, né? E não é uma coisa que a gente deve achar que é normal. Não pode ser normal, né? Porque o estresse acaba gerando no nosso organismo toda uma alteração que, se for muito repetitivo, vai causar doença,
né? Vai causar inflamação, pode causar câncer, estava vendo que pode causar Alzheimer, várias doenças que são decorrentes do acúmulo do estresse, né? Então, o estresse demais pode nos levar, então, a ficar doente. Ou a preocupação também pode nos levar a ficar doente. A preocupação demasiada pode nos levar a ficar doente. Tudo que for em excesso, a gente tem que ficar de olho, né? Porque se não está legal, vamos pedir ajuda, né? Vamos pedir ajuda para quem a gente confia, vamos entregar para Deus, vamos pedir ajuda para o nosso irmão, né? E esse ano que a gente passou de pandemia, imagino que todo mundo já teve um momento de preocupação, né? Preocupação, o que vai ser o dia da manhã, né? O que vai acontecer com a minha família? Aqui, graças a Deus, a gente não vê tanto a questão do desemprego, né? Mas em cidades maiores, além da questão da doença em si, tem a questão do desemprego, né? E tudo isso tem causado muitos danos, né? Emocionais, além, claro, dos danos materiais, mas dos danos emocionais, os danos psicológicos, né? Em grande escala. E pensando nisso, eu queria que vocês pudessem compartilhar também como é que tem sido para vocês esse tempo aí, esse tempo de pandemia, esse tempo de talvez não poder se aproximar das pessoas que vocês gostariam de estar convivendo, se vocês realmente têm vivido uma vida assim mais de privação, ou se vocês têm conseguido administrar isso de uma forma melhor. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar. Alguém quer compartilhar isso? Para mim não mudou muito, porque a minha rotina não mudou muito, porque eu continuo trabalhando, graças a Deus. O meu segmento é um comércio que eu não precisei fechar nenhum dia, e sou muito grata a Deus por isso. Cada vez mais eu tenho a prova de que foi Ele que me conduziu para esse negócio, para esse comércio, esse tipo de comércio que eu tenho. E continuo visitando os meus pais, que eles precisam bastante de mim. Tenho ido a cada 15, 20 dias visitar eles. E do que eu sinto falta é de estar com os amigos, com as amigas, chamar para vir lá em casa, ou visitar os amigos queridos, pessoas que perderam seus entes queridos, a maioria por Covid ou por alguma outra doença. Eu sinto falta de ir na casa desses amigos e dar aquele abraço solidário que tanto faz diferença, né, nesses momentos. Então a única coisa que eu senti falta foi da aproximação com os amigos. O resto está tudo normal, graças a Deus. Alguém mais quer compartilhar? Eu senti medo em alguns momentos, né, nesse momento de pandemia. Daí, quando eu sentia medo, eu falava, ai, eu tô com medo. Medo de morrer, né? Nesse 1 ano e meio, teve 2 momentos, no início do ano passado e esses dias, esse tempo agora.
vontade dele, se eu partir hoje ou amanhã, eu estando com ele, é aquela certeza, a gente pensa assim, puxa vida, eu não tenho para onde correr. Se Deus disser que é até aqui, como diz a Nelly, ali de casa de novo, Ele é cuidado. né? Mas eu penso, ó Deus, eu quero ver minha descendência, eu quero, né, envelhecer com saúde, né? Mas se a tua vontade for, eu não tenho para onde escapar, vamos dizer, né? Mas uma coisa assim que a gente pensa, como cristão, a gente tem orado, tem pedido, que Deus tem agraciado, né? A gente tem que agradecer, né? E falar por esse lado, né? Puxa vida, a gente tem essa certeza, não pode ter medo. Eu também. É verdade. Eu também. Eu esqueci de passar. Eu mudou muito meu emocional. Eu virei uma pessoa neurótica. Falando assim, eu trabalho na saúde. Então, foi impacto da minha família. Os filhos não aguentavam vir mais, a família não aguentava vir mais. Eu assim, mudou totalmente o meu emocional. Eu chegava em casa estressada porque eu ficava pensando no fulano que chegou com sintomas, eu levava para casa. Ficava pensando, será que foi para o hospital? Será que foi para fora? Será que vai voltar amanhã? Será que deu positivo? Então, eu virei uma pessoa neurótica. Os primeiros meses, né, de pandemia, depois nós começamos, nós da saúde, de se tratar, digamos entre aspas, todos começamos a ter acompanhamento psicológico, aí fomos acalmando. Mas eu chegava em casa e tirava a roupa lá fora já, sabe? Não foi fácil. Os filhos já estavam achando que eu estava ficando louca, mas bem difícil. Agora eu já consigo lidar diferente, a gente já consegue dar risada, já consegue assim ver os pacientes chegando e ver que não é tudo isso, né? Mas eu virei uma pessoa neurótica, eu sou bem sincera em dizer, mudou o meu emocional totalmente. Eu vi uma pessoa na rua sem máscara, eu já ficava louca. Mas é que o entendimento que passava pra gente era assustador, né? Para nós, a área da saúde, era assustador. Vai acontecer isso, vai fazer isso, e nós de mãos atadas, querendo ajudar. Então, assim, eu levei muita coisa para casa. Meus pais, minha mãe, acho que nem queria que eu falasse mais, porque eu estava toda hora, não sai, não faz isso, passaram álcool, não faz, sabe? Mas agora, como diz a Cledir, eu tive que me centrar e dizer, não, Deus não é tudo, eu estou passando coisas negativas para os outros, para dentro da minha casa. E acho que foi isso, eu parei, sentei e pedi para Deus que me desse força, porque não foi fácil os primeiros dias. E hoje tudo melhor? Com certeza. Então, assim, ó, é uma conversa, né, que a gente está compartilhando aqui. Na verdade, então, quem passou por coisas parecidas como ela ali, o cérebro estava o tempo inteiro dizendo, cuidado, alerta, não descansa, né? E aí o teu cérebro fica como se você realmente estivesse em perigo o tempo inteiro, né? E aí, claro, fica aquela coisa de ficar estressado, às vezes não dorme direito, briga em casa, né? Porque tá o tempo todo, não está relaxado, está preocupado, né? Quando a gente consegue chegar nesse nível de dizer, não, agora chega, Deus, quero entregar para Ti, né? Por meio de que quando a gente ora, a gente expressa aquilo que a gente tem algo que está incomodando a gente, né? E a gente consegue colocar para fora isso e dizer assim, realmente, eu não sou dono da minha vida, né? Deus é o dono da minha vida e a hora que Ele quiser, eu não tenho o que fazer. Então, eu acho que também a gente tem esse diferencial, né? De descansar nesse sentido, né? Mas, claro que a gente tem as nossas vulnerabilidades lá. A colega lá disse, então, que daqui a pouco ela via muito terror, né? Até por parte às vezes dos colegas do trabalho, por parte da própria mídia, né? Fique alerta, você pode ser o próximo e tal, né? Você vai passar isso para sua família, você vai ser culpado pela morte de um familiar. É mais ou menos isso que passavam, né? Então, a gente, tô falando sobre isso
mesmo o tema sendo alegria, para falar um pouco também do que nos tirou a alegria, né? Do que pode ter nos tirado a alegria, né? E tentar então pensar, não, eu não quero mais esses pensamentos na minha vida. As emoções talvez eu não controle, porque as emoções são físicas, né? Mas a partir dos meus pensamentos eu vou modificar os meus sentimentos e aí vou modificar as emoções. E aí vou começar a sentir mais tranquilidade, mais sensação de alegria mesmo, né? O físico vai melhorar, isso vai melhorar toda a questão dos hormônios, dos neurotransmissores do nosso cérebro. E isso sim pode estar alterando sim a estrutura do nosso cérebro para que a gente tenha uma vida mais alegre, né? Então começa assim, decidindo o que eu não quero olhar, o que eu não quero ver, o que eu não quero alimentar a minha mente, né? Não quero alimentar a minha alma com isso. Eu quero alimentar com coisas que vão me trazer algo construtivo, algo que vai me gerar, aumentar em mim a esperança, né? E vai aumentar em mim a capacidade de fazer coisas que eu tenho controle e vou deixar de lado as coisas que eu não tenho controle, né? E isso não é nada fácil, mas a gente acho que está passando por uma escola nesses últimos tempos, né? Para aprender a organizar melhor isso, né? E com certeza a gente está saindo daqui mais maduro, mais renovado, né? E podendo daqui a pouco ensinar para os outros, de repente, né, para os nossos filhos, mais tarde, que a gente passou por um momento que não foi fácil, mas que trouxe para nós um crescimento em todos os sentidos, né? Nos mostrou como a gente consegue superar os medos que a gente acreditou em algum momento que não seria capaz de vencer, né? Situações que nos deixaram sem chão, né? Então eu vou falar, vou trazer mais 3 versículos, tá? Daí pra gente ir encerrando. Atos 20, capítulo 20, versículo 35. A maior felicidade em dar do que receber é a última parte, né? Desse versículo aí. E isso eu descobri estudando que isso tem total fundamento, não é uma coisa assim, não é um versículo bonito, isso tem fundamento e comprovação científica também. Quando eu comentei que a gente se sente feliz em gastar dinheiro e receber dinheiro, que isso é verdade, que isso causa no nosso cérebro sensação de motivação, de alegria, isso é verdade. Só que ele pode nos gerar, então, às vezes, algumas coisas negativas, né? Podemos, às vezes, entrar em situações de dívidas, de coisas que a gente não gostaria, né? De descontrole. Porém, foi comprovado que a gente empregando o dinheiro para ajudar o próximo nos causa uma sensação de felicidade maior do que gastar com nós mesmos. Então, estudos mostram que isso, às vezes, é incentivado em grandes empresas para que as equipes tenham maior, atinjam metas com mais facilidade. Vamos conquistar tal meta e parte desse valor nós vamos empregar para ajudar tal entidade, né? E isso tem gerado com mais
com mais facilidade que as equipes consigam atingir as metas, né? Então, a gente fazer essa questão do ajudar o outro, do altruísmo, isso sim causa no cérebro algo tão bom quanto, e até melhor, do que às vezes a gente usar o nosso comportamento para aliviar as coisas ruins, os sentimentos ruins, para coisas que talvez não vão nos fazer bem, né? Então, a parte do trazer a felicidade para o outro é algo muito real, né? Que vai nos trazer mais felicidade ainda, poder ajudar o outro. Então, isso é verdadeiro, né? Todos são verdadeiros, mas isso é algo que parece que não faz muito sentido, mas faz, né? Na realidade, ele é real. Então, quando a gente está bem mal assim, a gente deve pegar, sair de casa e ajudar alguém. Alcançar alguma coisa, socorrer alguém, a gente já vai voltar mais. Vou lá fazer um bolinho, vou levar para alguém lá. Já vai voltar. Isso causa tanto na pessoa que está recebendo, mas muito mais para a gente, né? Um bem-estar muito maior. E outro versículo, então, que a gente estava falando sobre o assunto, que tem muito a ver com isso também, é Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Isso tem a ver também com o que a gente escolhe de poder estar alimentando a nossa mente, né? Não quero ver tal coisa, não quero ver essa notícia não vai trazer nada de bom para mim, quero escolher ver outra coisa. Assim a gente também escolhe com quem a gente quer conversar. Tem pessoas que a gente conversa que não nos trazem nada de bom, né? Nos deixam para baixo, nos deixam sem energia, nos deixam se sentindo mal, né? E tem pessoas que, ao contrário, nos fazem nos sentir bem, né? Parece assim que passa uma coisa boa pra gente, né? Então a gente também pode escolher isso, né? O que a gente escuta e o que a gente enxerga, né? Que seja alimento para a nossa alma, para os nossos pensamentos, né? Para o nosso coração. Eu ia falar sobre várias coisas, assim, são dicas para que a gente fique tenha uma qualidade de vida melhor, né? Na questão do cérebro, né? Mas eu vou voltar mais para esse assunto agora. E os últimos dois, então, versículos que para mim fez sentido, né? Que eu separei, Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. É isso que a gente estava falando, né? Que a gente tem esperança, muita esperança, que Deus tem bons planos para nós, né? E assim, com isso, a gente vai conseguindo passar pelos momentos de dificuldade. Por último, esse versículo eu acho maravilhoso, assim. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, esse versículo para mim me fez chorar muito, assim, fez todo sentido para mim. E acredito que para muita gente isso, que é Jeremias 29:11, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Quando a gente não pensa mais no futuro, quando a gente não tem esperança de ter dias melhores, significa que a gente já não está bem. E Deus nos dá isso. Deus nos dá tranquilidade, que Ele tem planos bons para a gente, que Ele tem esperança para a gente, né? E nesses dias que às vezes a gente não enxerga, ou momentos que a gente passou que a gente não enxergava esperança, Deus nos traz esperança, e isso sim gera em nós um sentimento de alegria, emoções que nos fazem nos sentir bem, e isso traz no nosso corpo também
hormônios, né, como eu falei, neurotransmissores que nos deixam nos sentir alegres, né, nos sentir felizes, nos sentir querer continuar, né. E mais nesse sentido assim que eu pensei de trazer para vocês, tem algumas dicas, né, que poderia falar mais, mas rapidamente as dicas são: se puder, durma bem, né, que todo mundo sabe, durma bem. Quanto menos a gente dorme ou tem um sono ruim, a gente acorda no outro dia estressado, né? A gente não consegue gravar bem as coisas, a gente não consegue desempenhar bem as nossas atividades. Muda a alimentação, todo mundo sabe, né? Tente comer coisas mais que nos façam bem mesmo. E atividade física, que é comprovada, né? Que se a gente conseguir trazer para a nossa rotina, vai gerar em nós toda uma transformação dentro do nosso corpo, e assim vai fazer com que a gente se sinta melhor do que às vezes fosse estar, às vezes precisando usar medicação para alguma coisa, né? Isso é comprovado também, né? Tenha, na medida do possível, tenha convivência social com as pessoas que você ama. Porque a convivência social, ela nos faz sentir que nós temos valor e nós pertencemos a outras pessoas, nós pertencemos a um grupo, né? Então, eu não tenho dúvida que uma das piores coisas que aconteceu foi a privação de convivência social. Nós somos seres humanos, nós nascemos com contato, nós precisamos de contato, né? Então, na medida do possível que vocês se sintam à vontade, não deixem de conviver com as pessoas, né? De forma que vocês se sintam seguros, é claro, mas não deixem de conviver. Que isso faz parte do ser humano e isso é um presente de Deus, eu acredito, né? A gente, nenhum outro ser que Deus criou precisa tanto do contato humano, do contato com o outro, do que o ser humano, né? Se botar lá um bebê que nasceu lá e botar se virar sozinho, não vai sobreviver. Alguns animais, a maioria dos animais sobrevive, mas o ser humano não sobrevive, né? Tanto que o bebê, quando nasce, ele precisa muito do contato da mãe. Precisa muito, às vezes chora e não é nada de fome, não é dor, é só eu quero contato, né? Então a gente precisa, na medida do possível, ter contato com o outro, né? E até porque a gente vê no outro, de alguma forma, o cuidado de Deus, né? Então, quando a gente pode expressar, conversar, a gente pode sentir um abraço, isso cura, né? Então, que a gente possa fazer isso. Então, da minha parte, espero que eu possa ter contribuído, né, para vocês, de alguma forma. E eu agradeço o convite, né? Acabei não agradecendo no início, mas fico grata e espero que eu possa ter contribuído. Joia, Patrícia, muito obrigada pela tua presença. Nós agradecemos, né, queridas? Que Deus nos ajude a botar em prática tudo isso que nós aprendemos, os exercícios no dia a dia, né? E agora, Adelir, quero entregar um pequeno mimo para ti. Obrigada. Vamos orar ainda pela Patrícia, para que, e se você precisa dela, né, numa conversa, a Patrícia então está morando agora em São Valério. São Martim, antes em São Valério, né? Agora em São Martim. E ela também trabalha lá na prefeitura